O senhor vai disponibilizar antes ou só vai ter um dia de prazo para fazer? Não, a nossa prova, deixa eu confirmar aqui mais uma vez, porque eu nunca lembro de cabeça. Peraí. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, a nossa avaliação está marcada para o dia 30, né? Nossa avaliação está marcada para o dia 30. Nós temos, então, esse encontro de hoje, né, dia 23, temos o encontro do dia 25 também. Então, no dia 26, assim que a gente, no dia seguinte, né, da quinta-feira, então, eu disponibilizo para vocês através do Moodle e também através aí do WhatsApp, né, com a ajuda da Dominique, sempre, eu disponibilizo para vocês, então, o questionário, e a data da entrega é dia 30, né, segunda-feira. Então, vocês vão ter aí praticamente quinta, sexta, sábado e domingo, e ainda a segunda-feira, né? A gente pode marcar, deixar previsto aí segunda-feira à noite como prazo final da entrega. Então vocês vão ter aí cerca aí de 4, 5 dias para poder responder um questionário, o que é muito tranquilo. Normalmente esse questionário deveria ser respondido na própria sala de aula, num período aí de duas aulas, né? Então, não tem segredo, é muito tranquilo, vocês vão poder consultar, como sempre tem feito, os textos, né? Então, no dia 30 vocês entregam e está resolvido. Não precisamos nos encontrar mais no dia 30 para isso, né? A menos que alguém queira, né? Aí eu vou estar à disposição. Então, basicamente é isso, Joe. Beleza? Ok, obrigado, professor. Então, olha só. Seguindo o nosso programa, nesses próximos 2 encontros nossos, eu quero falar a respeito de 2 assuntos que possuem uma certa vinculação, né? O primeiro deles trata-se de um fenômeno recente, né? Para vocês, né? Pode parecer uma coisa normal, porque é um fenômeno que coincide, na verdade, praticamente com o tempo de vida de vocês, né? Então, como vocês já nasceram no mundo nessa situação, pode parecer que é uma coisa assim natural, normal, que sempre existiu, mas não foi, né? E trata-se do quê? Trata-se do fenômeno da internacionalização de empresas brasileiras. Então, veja, até aqui, tratando dessa disciplina de empresas transnacionais, sempre que nós nos referimos às empresas transnacionais, imediatamente vem à nossa mente a imagem de empresas estrangeiras de países desenvolvidos, né? Pelo menos para mim, que sou de uma geração anterior a de vocês, e, portanto, até o final do século XX, praticamente, né? Praticamente significa dizer que não em termos absolutos, né? Mas em termos gerais, né? Até o final do século XX era isso mesmo, né? A maioria das empresas transnacionais que existiam, elas vinham de países capitalistas desenvolvidos. Eram norte-americanas, eram canadenses, eram alemãs, eram britânicas, eram francesas, eram italianas, eram holandesas, enfim, japonesas, né? Mas, a partir do século XXI, essa realidade ela começou a ser transformada. E aí nós começamos a ouvir falar de empresas transnacionais brasileiras, empresas transnacionais sul-coreanas, empresas transnacionais
argentinas, empresas transnacionais mexicanas e principalmente empresas transnacionais chinesas, né? Então esse fenômeno ganhou contornos completamente distintos, né? E é disso exatamente que eu queria falar aqui hoje com vocês, né? Por que que isso aconteceu? O que está por trás desse processo, né? No que é que isso efetivamente mexe com a estrutura do capitalismo internacional, mas principalmente no que é que isso mexe com a nossa realidade nacional brasileira, né? Porque isso é do nosso interesse, né? Paralelamente a isso, e aí vai ser o assunto do nosso encontro da quarta-feira, eu quero falar de um assunto que surgiu exatamente a partir dessa questão da internacionalização de empresas brasileiras. É um assunto identificado pelo título de subimperialismo brasileiro, né? Na verdade, esse tema, esse assunto, essa temática aí de subimperialismo brasileiro, ele aparece na literatura econômica na década de 1970. Só que ele aparece não no sentido de teorizar uma realidade já presente, mas a partir de uma perspectiva de médio e longo prazo, né? Na verdade, quem teorizou sobre isso foi um economista brasileiro radicado no México, né? Porque ele saiu do Brasil perseguido, né, pela ditadura de 1964. Ele foi para o Chile primeiro, depois acabou se radicando no México, lá ficou, inclusive várias obras dele foram escritas em espanhol exatamente por conta disso. O nome dele era Rui Mauro Marini, né? É um dos principais teóricos da dependência, né, de uma das correntes da teoria da dependência, que é a teoria marxista da dependência, né? Diferente da visão de Celso Furtado, que é um cepalino, né, um pensador que construiu uma teoria da dependência baseada no que a literatura identifica com o nome de estruturalismo, né? E diferente também daquela do Fernando Henrique Cardoso, né? Então, Marini, ele é o mais, digamos assim, o mais fiel, digamos, à perspectiva marxista no que diz respeito à questão da dependência. Bom, mas este cara, lá na década de 1970, ao analisar o desenvolvimento da economia brasileira, principalmente a partir do governo militar, em 1964, ele projetou uma imagem do desenvolvimento posterior do capitalismo, a partir daquele período para frente, e ele dizia que alguns países digamos, do mundo, do terceiro mundo, né, países aí subdesenvolvidos, por razões diversas, alcançariam um estágio de desenvolvimento industrial mediano. Ou seja, não seriam países tão pouco industrializados, mas, ao mesmo tempo, não seriam países industriais desenvolvidos. Eles ocupariam uma posição intermediária, né? É engraçado porque isso, inclusive, depois acabou dando... pode-se dizer que até os outros autores não tivessem conhecimento, pode-se alegar. Mas, de certa forma, é baseado nisso aí que vai surgir, né, aquela concepção do Immanuel Wallerstein de sistema mundo, né, onde ele diz que o capitalismo ele está hierarquicamente estruturado entre países desenvolvidos, países aí
que ele chama lá, né, de semi-periferia, né, e finalmente a periferia, né? Exatamente a ideia é mais ou menos a mesma do Marini, né? Só que o Marini diz que, além disso, né, além desse estágio intermediário de alguns países, entre os quais ele coloca o Brasil, esses países construiriam relações de relativamente imperialistas em relação aos países mais baixos dessa pirâmide do sistema internacional. E essas situações ditas semi-imperialistas ou subimperialistas, elas se dariam regionalmente. Então ele aponta que países candidatos a serem subimperialistas seriam, na América Latina, o Brasil. Na África, ele aponta a África do Sul. E na Ásia, ele aponta a China, dizendo que esses três países teriam um papel importante na condição de potências subimperialistas no futuro próximo do capitalismo, né? E muita gente passou a dizer que o Brasil se tornou um país subimperialista na América Latina. Inclusive, isso ficou muito em voga durante o período aí dos governos do Lula, né? Em razão da liderança, né, que o Brasil passou a desempenhar, né, na construção do Mercosul, da Unasul e tudo mais, né? Enfim, então nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do subimperialismo brasileiro para saber se essa previsão do Marini, né, deu certo, se deu errado, e se o Brasil, de fato, é um país subimperialista hoje na América Latina. Então esse é o assunto que a gente vai falar na quarta-feira. Bom, então hoje a gente vai aqui, como eu disse, vamos falar um pouquinho sobre a internacionalização de empresas brasileiras. Eu vou compartilhar com vocês aqui um slide. Vocês estão vendo já o slide? Sim, prof, aqui está aparecendo. Beleza, obrigado. Então, gente, olha só. Internacionalização de empresas brasileiras, uma perspectiva dialética. Então, antes de começar a entrar no assunto propriamente dito, eu quero lembrar uma situação aqui que nós já tivemos a oportunidade de encontrá-la em outros momentos dos nossos estudos, não necessariamente nessa disciplina também, mas também lá na disciplina de História Econômica. O Eric Hobsbawm, quando ele falou sobre a Revolução Industrial na Inglaterra, estou repetindo isso aqui porque eu já falei disso quando a gente foi falar sobre o fenômeno da internacionalização de empresas no sistema capitalista mundial. Eu comparei com o que aconteceu lá na época da industrialização, porque é um referencial importante, né, do ponto de vista metodológico. O Eric Hobsbawm, quando ele foi analisar a Revolução Industrial na Inglaterra, ele se encontrou diante de um dilema, que é um dilema que geralmente os cientistas sociais se encontram para datar fenômenos sociais. Porque os fenômenos sociais, eles não são uma coisa que tem horário de nascimento, como nasce, por exemplo, uma criança, né? Fulano nasceu na quarta-feira, às 7 horas da manhã. Infelizmente, os fenômenos sociais, eles também, como a criança, eles vão sendo gestados, né, ao longo de muito tempo, né? Dizer que uma criança nasceu quarta-feira, às 7 horas da manhã, é apenas dizendo o momento em que a mulher deu à luz, né? Porque aquele feto, aquela criança, já estava em formação há 9 meses, né? Mas a Revolução Industrial e os fenômenos sociais também têm um período longo de gestação. E qual seria o momento que a gente dataria do nascimento do fenômeno? O Hobsbawm, ele propõe como método para a gente, como critério para a gente definir um fenômeno social,
o momento em que aquele fenômeno ele não apenas se manifesta esporadicamente ou pela primeira vez, mas a partir do momento em que ele se torna regular e passa a constituir uma tendência do desenvolvimento posterior. Então, Hobsbawm, baseado nisso, ele coloca, né, ele data a Revolução Industrial da década lá de 1870, né? Bom, nós quando falamos aqui sobre a internacionalização de empresas, né, nós dizíamos também aqui, inclusive chegamos até a estudar, empresas internacionalizadas, né, que já operavam no plano internacional, muito antes da Segunda Guerra Mundial. A gente viu aqui a Companhia Britânica das Índias Orientais, a gente viu aqui a Companhia Britânica da África do Sul, né? Existiu também a companhia Holandesa das Índias, né? E outras mais existiram, né? Mas nós dissemos aqui, baseados nesse mesmo critério do Hobsbawm, dissemos aqui que o fenômeno da internacionalização de empresas no capitalismo, ele se torna regular e passa a ser um padrão de reprodução do sistema capitalista a partir da Segunda Guerra Mundial. Falar agora da internacionalização de empresas brasileiras, a gente se vê diante disso aí, novamente, desse mesmo dilema. Por quê? Porque se a gente for, inclusive o texto que eu deixei para vocês lá na pasta, onde um dos textos que eu deixei, do Esposito e do Santos, né, onde eles têm um trabalho bastante minucioso aí sobre isso, eles vão dizer para nós, e com razão, que as primeiras manifestações de empresas brasileiras que se internacionalizaram aconteceu ali ainda na década de 1960. Então, os primeiros fenômenos de internacionalização vão se dar com a Petrobras e com empresas de construção civil, né? Essas empresas, elas tiveram uma expansão muito grande no Brasil entre as décadas de 50 e 60, e depois, durante os governos militares, os militares vão articular aí uma série de acordos, né, que vai permitir com que essas empresas passem a operar também até mesmo em outros continentes, como o africano e o Oriente Médio, né? Muitas vezes com parceiros comerciais do Brasil, de quem o Brasil tinha uma relação comercial forte, principalmente na exportação de petróleo. E muitas vezes, para pagar esse petróleo, era pago dessa maneira, ou seja, as empresas recebiam contratos, né, e iam construir nesses países, né? Empresas de construção civil, repito, e petróleo, principalmente, né? Mas isso era um fenômeno ainda muito limitado, inclusive em termos de volumes de recursos, era muito pequeno o volume de investimentos brasileiros no exterior. Depois, na década de 1980, por exemplo, houve um recuo expressivo, mesmo dessas empresas que operavam no exterior, essas brasileiras, por causa da crise gigantesca que se instalou na economia brasileira. E o fenômeno vai ganhar força posteriormente a partir do início do século XXI, por razões muito específicas, né?
Então, nesse caso aqui também, assim como no caso da Revolução Industrial, alguém pode dizer, mas as primeiras empresas a operarem com máquinas, né, não datam de 1870, foi anterior a isso, sim, é verdade. Mas nem por isso a gente se refere à Revolução Industrial anterior, por exemplo, do século, ou da primeira metade do século XVIII, desculpa, ou da segunda metade do século XVII. Né? A mesma coisa vale para as empresas transnacionais. A internacionalização de empresas, muito embora já existisse no século XIX e até antes, a gente data elas do século XX. E aqui no caso de empresas brasileiras, muito embora as primeiras internacionalizações tenham acontecido já na década de 1960, nós geralmente vamos, os estudiosos, praticamente todos os estudiosos, não me lembro de ninguém que tenha contrariado essa posição, vão dizer que o fenômeno de internacionalização de empresas brasileiras ele vai se confirmar, né? vai se generalizar a partir do século XXI apenas. Né? Então é disso que a gente vai falar aqui um pouquinho. Então vamos lá, eu faço aqui nesse slide uma retrospectiva assim, histórica, né? E nela vocês conseguem depois encaixar os dados que tem lá nos textos que eu disponibilizei no Moodle. Então não vou acompanhar aqueles textos, mas vou passar por aqui. Então vamos lá. Olha só, desde o início da independência do Brasil, as classes dominantes locais optaram por um modelo de desenvolvimento econômico baseado na subordinação e na dependência em relação aos capitais estrangeiros. Né? Bom, já conhecemos isso, já falamos enormemente sobre essa questão, né? Mas só para a gente pontuar aqui e ter isso como referência teórica nossa, né? Vale lembrar que em 1810, assim que chegou no Brasil, a família real portuguesa assinou um acordo abrindo os portos do Brasil, né, ao comércio com a Inglaterra. Quando o Brasil ficou independente, em 1822, essa relação comercial com a Inglaterra, que depois, inclusive, foi estendida para os demais países capitalistas desenvolvidos, essa relação de liberdade comercial com os ingleses, ela não foi absolutamente modificada. Né? As elites brasileiras, repito, as elites brasileiras da época estavam vinculadas principalmente às atividades agrárias, né? Inclusive pecuária, e as atividades comerciais, muitas vezes diretamente com produtos estrangeiros, comércio com produtos estrangeiros. Então, as elites brasileiras não viam problema nenhum, né? Pelo contrário, né? Em manter o mercado aberto, porque eles podiam, dessa maneira, ter a reciprocidade nos países mais desenvolvidos, ou seja, os mercados daqueles países também ficavam abertos para a exportação dos produtos que nós criávamos aqui dentro do Brasil, geralmente produtos agrícolas, né? E permitia um fluxo de comércio que dava vida aos comerciantes que aqui viviam. Né? Esses eram grupos de pessoas ricas, poderosas e líderes que lideravam a política na sociedade brasileira. Então, desde o início, é importante deixar claro, as elites nacionais, elas se acomodaram nessa posição, né, de produtoras de produtos de baixo valor agregado, né, e importadoras de produtos de alto valor agregado que elas não tinham condições na época de fabricar. Né? A dinâmica do desenvolvimento subordinado e dependente, a qual o país foi submetido,
relegou a uma posição particular na divisão internacional capitalista do trabalho, a produção agrícola e de matérias-primas, né? Então, a consequência da opção feita pelas elites brasileiras foi exatamente colocar o Brasil, né, inserir o Brasil, já independente, né, na condição de um país produtor de bens agrícolas e matérias-primas, né, na divisão internacional do trabalho. A expansão do capitalismo internacional, que daí, né, tem lugar, né, no século XIX, mas particularmente no período após a Segunda Guerra Mundial, abriu as portas para um processo de acumulação de capital mais sofisticado no Brasil, ao Brasil, a acumulação industrial, né, também subordinada e dependente, né? Então veja o que aconteceu no Brasil. De um lado, nós vivenciamos aí, desde o início da segunda metade do século XIX para frente, nós vivenciamos uma expansão econômica muito expressiva, baseada principalmente na economia cafeeira. O Brasil se tornou quase um país monopolista do comércio de café no mundo, né? E por aí entrava muito dinheiro no país. Então, as elites vinculadas diretamente à agricultura, muitas à atividade cafeeira, a outras atividades agrícolas, né? Açúcar, enfim, né? Fumo, etc., sentiam-se absolutamente confortáveis nessa posição, né? O grande problema é que o sucesso da economia cafeeira mostrou também as limitações desse modelo econômico, baseado numa economia primária exportadora, né? Porque o sucesso da economia cafeeira gerava lucros. E esses lucros eles não podiam ser reaplicados o tempo todo no alargamento das áreas cultivadas de café, porque isso provocava um aumento de produção que depois enfrentava dificuldade de venda. Isso aí já estava meio que desenhado no horizonte, até que, em 1929, com uma crise internacional do capitalismo, a demanda de café no mundo degringolou. Consequentemente, aquela ameaça de superprodução de café, resultante do aumento da produção, extensiva principalmente, ela acabou se impondo de maneira antecipada para a sociedade brasileira, né? Então, os líderes brasileiros, nem todos, evidentemente, né? Mas principalmente homens como Getúlio Vargas, por exemplo, tinham essa coisa muito clara diante deles, de que o Brasil precisava se industrializar para abrir novas frentes, onde os lucros da economia primária pudessem ser né, para continuar o seu ciclo de reprodução ampliada. Não vamos esquecer que lucro que é colocado em banco e não entra esses recursos que não entram em movimento com o propósito de gerar mais lucro, isso deixa de ser capital, né? Existe uma diferença, né? Marx é quem deixa isso muito claro, né? Existe uma diferença entre dinheiro e capital. Dinheiro eu tenho aqui no meu bolso, você tem aí no seu bolso, nós temos na conta bancária. Capital é o dinheiro em movimento gerando lucro, né? Então Getúlio tinha muito claro que era preciso abrir novas frentes para investimentos dos lucros obtidos com a economia primária. Então, em 1930, ele chega ao poder numa crise horrorosa, né? E ali
ele começa a trazer, né, uma proposta, né, de desenvolvimento que buscava uma maior diversificação da economia brasileira. O Brasil não se envolveu diretamente, quero dizer, territorialmente, nós não fomos envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Alguns militares brasileiros foram para a guerra, né? Muitos chegaram lá, a guerra já tinha acabado, mas o Brasil acabou se envolvendo lá com os aliados, né? Acabou se metendo na guerra também. Mas a nossa economia não parou muito durante a guerra, não. Pelo contrário, em razão dos embaraços à produção dos países beligerantes, nós acabamos tendo que começar a produzir localmente coisas que nós até então importávamos. E mais do que isso, o que nós já produzíamos, continuamos a produzir, que eram os bens primários. E estávamos exportando matéria-prima e alimentos, tanto para os Estados Unidos, quanto para os países beligerantes, via Estados Unidos. Então, nós continuamos a ter saldos superavitários na nossa balança comercial, não por uma quantidade muito grande de exportação, mas simplesmente porque as nossas importações afundaram, né? Então, gerou um saldo superavitário importante, que gerava entrada de dólar no Brasil. Dólar ou libra esterlina, na época a maioria dólar. Bom, e quando terminou a guerra, a gente viu que houve toda uma reestruturação do sistema econômico internacional, e essa reestruturação permitiu não apenas a reconstrução da Europa Ocidental e do Japão, mas permitiu também, e graças a essa reconstrução, a sustentação do ritmo de crescimento da economia norte-americana. Essas duas coisas simultaneamente, o crescimento sustentado norte-americano e a reconstrução da Europa e do Japão, isso gerou uma demanda de produtos agrícolas e matérias-primas muito grande no sistema internacional. E os países que se colocavam em melhor situação para oferecer esses tipos de mercadorias, evidentemente passaram a exportar em grande quantidade. Foi o caso do Brasil. E, mais uma vez, a quantidade de dólares que entrava no Brasil era muito grande, por saldos superavitários. Graças a esses saldos, nós pudemos começar a importar máquinas e equipamentos dos países desenvolvidos. E isso permitiu ali o início de um processo de desenvolvimento industrial mais sustentado da economia brasileira. Mas não apenas pelos empresários brasileiros e pelo Estado brasileiro, mas também investidores estrangeiros, ao perceberem que a nossa economia era capaz de gerar excedentes econômicos importantes, consequentemente, uma grande disponibilidade de divisas internamente, empresas estrangeiras perceberam ali a possibilidade de aproveitar dessa onda de crescimento da economia brasileira e vieram para o Brasil, né? Sabendo que teriam recursos disponíveis para repatriarem os lucros que aqui obtivessem. Graças a isso, a gente entra num processo que está escrito aqui, ó, processo de acumulação mais sofisticado, que era a acumulação industrial, né? Só que, como a gente viu lá no texto do professor Rubens Savaia, ali em 30 ficou montado aquele modelo econômico brasileiro novo porque não mais meramente agroexportador, mas agora agroindustrial, né? E esse novo modelo ele foi sustentado pelo tripé representado por empresa privada nacional, empresa estatal e empresa privada estrangeira, ou seja, as multinacionais estrangeiras. Esse foi o modelo que o Brasil construiu, né, a partir de 1930, mas que ganhou força a partir do pós-guerra.
E aí, por isso está escrito aqui, uma acumulação industrial, porém subordinada e dependente. Subordinada e dependente, por quê? Porque os setores que geralmente absorviam tecnologia intensiva ficaram sob o controle das empresas multinacionais estrangeiras. E os investimentos públicos, né, voltamos, né? Então, veja, os grandes investimentos públicos foram financiados por capitais de empréstimo, né? Por isso, a questão do dependente e subordinado. Vocês ainda conseguem ver o slide? Ele aparece para vocês? Aqui tá aparecendo, prof. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu baixar isso aqui. Bom. Ok, então vamos dar sequência aqui. A acumulação industrial no Brasil permitiu a urbanização do país, o fortalecimento da burguesia nacional e a formação de uma importante classe operária. Este processo esteve na base da formação e alargamento do mercado interno brasileiro, né? Então, graças ao desenvolvimento industrial, aconteceu esses três elementos aí. Uma maior urbanização do país, o país deixou de ser um país de economia meramente rural, né? A massa da população, aos poucos, foi transferindo-se para cidades. A burguesia nacional, ela encontrou um campo muito mais amplo, onde ela podia investir os seus recursos, né? Ou tomar dinheiro emprestado e fazer investimentos novos e tal. E, ao mesmo tempo, crescia, junto com a industrialização, crescia também a classe operária diretamente vinculada ao trabalho fabril, né? Essa classe operária, evidentemente, melhor remunerada, principalmente em razão dos avanços da legislação trabalhista durante o governo de Getúlio Vargas, né? Se tornou uma importante classe consumidora e, portanto, ampliou aí o mercado nacional. Assim como no capitalismo dos países mais desenvolvidos, a lei coercitiva da concorrência, inerente à lógica de reprodução do capital, também se fez presente na industrialização do Brasil, forçando as empresas genuinamente brasileiras à acumulação ampliada e provocando a progressiva saturação do mercado nacional, né? Então, veja, aquilo que nós falávamos aqui, num plano teórico, né, que, segundo a visão do Marx, né, o capitalismo ele impõe a acumulação de capital, né, por causa da competição. Isso vale para qualquer país do mundo, né? Então, quando o Brasil entra na fase de desenvolvimento industrial, isso também se faz presente na nossa economia, e as empresas brasileiras também se veem numa situação de competição, né, interna, nacional, e essa competição ela exige acumulação de capital. Essa acumulação de capital faz com que as empresas nacionais brasileiras também cresçam de tamanho e comecem a abastecer de maneira cada vez mais ampla, né, o mercado nacional na sua totalidade, né? Esse processo, né, a partir de um determinado momento, ele começa a dar sinais de saturação.
quando as empresas já estão com a capacidade produtiva relativamente elevada e o mercado nacional já não é mais capaz de absorver todo aquele volume de produção. É bom a gente lembrar aqui, né, que a capacidade de absorção, né, ou de consumo de um determinado mercado, ela não é determinada pelo número de gente, ela é determinada pelo poder aquisitivo, né? Então, num país onde uma parcela importante da população ainda vivia, né, no campo, né, e a classe trabalhadora nas cidades, né, ainda que, e apesar da legislação trabalhista, ainda era ocupada principalmente em trabalhos pouco qualificados, a renda dessa gente geralmente não é alta, né? Isso vai afetar o poder aquisitivo do mercado como um todo, né? Então, junto com a acumulação de capital, os mercados foram se tornando saturados, né? A acumulação ampliada do capital, que já havia tornado estreitos os mercados dos países capitalistas mais desenvolvidos para as empresas daqueles países, né? Ou seja, lá nos países desenvolvidos, as empresas daqueles países, elas se internacionalizaram em alguma medida por conta da saturação daqueles mercados, né? E, portanto, as empresas daqueles países, empresas que cresceram, que se tornaram poderosas, extremamente produtivas, tiveram que buscar mercados no exterior para vender os seus produtos, né? Então, o mesmo fenômeno que aconteceu lá nos países desenvolvidos e que obrigou a internacionalização daqueles países, né, agora estreitava também, né, a acumulação ampliada, estreitava também o mercado brasileiro, não apenas para as empresas multinacionais estrangeiras que aqui se instalaram, mas também para a sustentação do processo de acumulação ampliada do capital nacional, né? Agora, veja, isso aqui acontece nos países que conseguem avançar no processo de industrialização, né? E mesmo assim, a saturação desse mercado vai depender muito do vigor da acumulação de capital interna, né? Então, no Brasil, por exemplo, houve uma expansão expressiva da economia brasileira, né, com as características evidentemente nacionais, né, que estava relacionada inclusive ao período aí da ditadura, não vamos esquecer, um controle muito grande da classe trabalhadora, um controle salarial, lucros muito elevados, né? Isso permitiu um processo de acumulação acelerada no Brasil, e isso começou a estreitar os mercados brasileiros, não apenas para as empresas brasileiras, mas também para as empresas multinacionais que tinham vindo para cá, né? No final do século XX, o estreitamento dos mercados mundiais, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento, anunciou uma crise generalizada de reprodução do capital, uma crise de amplitude mundial, né? E nós vimos isso aí, exatamente lá na disciplina de Economia Política Internacional, né? Essa crise estrutural que o capitalismo passa a vivenciar, principalmente nas últimas décadas do século XX. Marx, quando estudou o capitalismo, ele conseguiu, ao entender a dinâmica de reprodução do capital, ele conseguiu antever a recorrência de crises na economia capitalista, por conta do fenômeno da acumulação capitalista, de capital.
E lá no Manifesto Comunista, o Marx, em 1848, o Marx faz uma pergunta que ele mesmo responde, né? Ele pergunta isso aqui, ó. E como triunfa a burguesia nas crises? O que a burguesia faz durante as crises? Né? Ele responde, por um lado, aniquila uma massa de forças produtivas. Por outro lado, conquista novos mercados e explora mais profundamente os mercados já existentes. Né? A concretização e a confirmação das previsões do Marx vieram de maneira assim muito explícita na primeira metade do século XX, com a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. Porque o que foram as guerras? Basicamente foi a aniquilação de forças produtivas, né? Tanto do homem, porque afinal de contas foram 50 milhões, né, nos cálculos aí só da Segunda Guerra Mundial, foram 50 milhões de vidas, né, que foram ceifadas. Né? Mão de obra, ou seja, força de trabalho, é força produtiva. E o outro tipo de força produtiva que nós conhecemos são os meios de produção. Ora, o que são os meios de produção? As fábricas, as infraestruturas econômicas, portos, aeroportos, né? E tudo isso foi bombardeado, tudo isso foi destruído. Então, as palavras do Marx não podiam ter sido melhor colocadas praticamente aí, 60 anos, né? Antes da Primeira Guerra Mundial. Marx diz claramente como é que a burguesia resolve as crises? Tem que aniquilar a força produtiva. Porque a crise da economia capitalista é uma crise de excesso de capacidade produtiva. E o excesso de capacidade produtiva na economia capitalista é o resultado da acumulação de capital irrefreável, né? Bom, então, como a burguesia resolve as crises? Então, dessa maneira, aniquilando força produtiva, conquistando novos mercados ou ampliando a exploração dos mercados já explorados. Bom, diante da catástrofe anunciada e da impossibilidade de contorná-la através de uma guerra mundial, como havia feito na primeira metade do século XX, a única alternativa das burguesias internacionais foi a globalização, definida por nós como um fenômeno de desregulamentação e liberalização da economia. A globalização, nós chegamos a estudar direitinho lá em Economia Política Internacional, ela, em alguma medida, ela veio para substituir a guerra tradicional. Né? Então, a guerra de bombas e tanques e aviões e submarinos e não sei o que mais, essa guerra tradicional, né, ela foi substituída pela globalização. E esses direcionamentos novos aí de desregulamentação e liberalização, o que fizeram, na verdade? Levaram a economia mundial, né, a uma competição, né, radical. Porque, através da desregulamentação, o Estado deixou de ser ali um intermediário
em defesa das empresas dos países mais frágeis. Quando houve a desregulamentação, significa dizer que as empresas dos países mais frágeis, mais fracos, menos desenvolvidos, passaram a competir com as empresas dos países mais desenvolvidos de maneira direta, sem nenhum tipo ali de mediação. Né? Evidentemente que essa competição ela é avassaladora. E o resultado nós vimos lá narrado no texto do professor Rubens Savaia, referente ao Brasil, e também no texto do professor Carlos Aníbal Nogueira. Né? Os dois mostram para nós claramente que o fenômeno da globalização provocou, de um lado, a absorção, né? A compra, né? De empresas brasileiras por empresas multinacionais muito mais poderosas. E essa compra, ela, na verdade, para as empresas nacionais, não significou uma opção. Era ou vende ou desaparece. Então, as empresas maiores engoliram as mais fracas. Evidentemente que isso aí houve um enxugamento de capacidade produtiva, né? Ou seja, destruição de forças produtivas, né? E muitos empresários brasileiros perderam a condição de empresários do setor produtivo e vincularam-se mais à condição de especuladores financeiros. Então, receberam dinheiro que haviam vendido suas empresas e aplicaram esses recursos em títulos públicos, através dos quais eles eram remunerados com juros. Né? Então, a globalização ela teve um efeito parecido com o efeito das guerras, sem que, para isso tivesse lugar aí uma demolição, né, de destruição através de bombardeios. Né? As empresas foram desaparecendo ou foram sendo, né, engolidas por competidores mais fortes. Né? E todo um processo de reestruturação produtiva começou a ter lugar aí no sistema capitalista internacional. Né? Nos marcos da globalização, a concorrência internacional foi levada ao paroxismo. Empresas do mundo todo foram levadas a competir umas com as outras, sem a intermediação pública. As vantagens competitivas setoriais tornaram-se o referencial da nova etapa de acumulação ampliada do capital. Então, veja, aqui prestem atenção principalmente nessa última frase aqui desse slide, porque o que está dizendo aqui é o seguinte: quando a globalização se impôs, a competição, como está escrito aí, a competição ela foi levada ao paroxismo. Competição radical entre empresas de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, etc. E só quem subsiste aí a essa competição, né? Aqueles que subsistem a essa competição passam a se ver na obrigação de se internacionalizar. Portanto, não existe a globalização, ela praticamente colocou um fim a essa lógica de um desenvolvimento nacional. Olha que interessante isso. Não dava mais nem para os países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento continuarem a se reproduzir
nos limites da economia nacional. Por quê? Ó, voltando aqui atrás, ó, aqui, ó, estreitava também o mercado nacional brasileiro, a acumulação de capital. A globalização, ela foi a consequência do estreitamento dos mercados nacionais e, consequentemente, da limitação ao movimento de reprodução ampliada do capital. Ora, mas se ela foi a consequência das limitações dos mercados nacionais, com ela a ideia de mercados nacionais começa a desaparecer. E lá, naqueles países, mesmo sendo eles países menos desenvolvidos, lá onde as empresas daqueles países conseguirem sobreviver à condição, elas terão que se internacionalizar. Mas o que é que permite uma empresa a sobreviver à competição? É a sua capacidade de produzir em condições mais vantajosas do que os concorrentes. No caso brasileiro, as nossas vantagens competitivas, ou seja, as vantagens competitivas de empresas brasileiras, localizam-se principalmente naqueles setores e ramos da atividade econômica que dependem basicamente e fundamentalmente de recursos naturais e mão de obra barata. Por quê? Porque essas duas coisas estão em abundância no Brasil. Nós não somos um país tecnologicamente desenvolvido. Portanto, nós não vamos competir com países desenvolvidos naqueles ramos ou setores da atividade econômica que empregam tecnologia altamente desenvolvida. Mas lá onde o fundamento da atividade são recursos naturais e mão de obra barata, ali vai ser difícil competir com o Brasil. Então, nesses segmentos aí, nesses ramos ou setores da economia, as empresas brasileiras são competitivas, não é? Então, olha só, é por isso que está dito aqui que as vantagens competitivas setoriais tornam-se o referencial da nova etapa de acumulação. As empresas dos países de economia tradicionalmente subordinadas e dependentes passaram a buscar nichos de mercado onde possuíam vantagens competitivas. As empresas que encontraram esses nichos de mercado sobreviveram à competição internacional e puderam se internacionalizar com a ajuda dos respectivos estados nacionais. No restante da economia, as demais empresas nacionais, públicas ou privadas, foram e continuam sendo engolidas pelo capital estrangeiro. Foi isso que a gente viu, não foi? Nos textos do Rubens Savaia e no texto do professor Carlos Aníbal Nogueira. No restante da economia, as empresas continuam a ser absorvidas, engolidas pelo capital estrangeiro. Agravaram-se os fenômenos da concentração e da centralização do capital em escala mundial.
intensificaram-se as relações de subordinação e dependência dos países menos desenvolvidos aos mais desenvolvidos. Olha só. Então, este processo, né, que vai ser desencadeado pela globalização, né, contrariamente ao que muitos dizem, né, muitos dizem, por exemplo, que isso aumentou a competição econômica no mundo, né? Ora, é exatamente o oposto que aconteceu. Porque empresas multinacionais que antes já dominavam uma parcela importante da produção no mundo, agora, com a globalização, vão dominar uma parcela ainda maior. Porque vão se apropriar daqueles mercados que até então vinham sendo servidos pela produção de empresas nacionais, locais, de países menos desenvolvidos, graças à intermediação do Estado, à intervenção do Estado, que colocava barreiras ali alfandegárias, barreiras tributárias, etc., e permitia que algumas empresas nacionais sobrevivessem à competição por conta dessas ações artificiais. Quando essas ações artificiais desaparecem, então as empresas mais poderosas, que já tinham um domínio vasto da economia global, aumentam mais ainda o seu poder. Portanto, a concentração do capital nas mãos dos mais poderosos aumenta. Não diminui, né? E mais ainda, no nosso caso aqui, que a gente viu nos textos particularmente no nosso caso, né, porque em outros países a situação é pior ainda. Mas no nosso caso aqui, que a gente viu no texto do Savaia, por exemplo, à medida que as empresas brasileiras privadas ou públicas passaram a ser adquiridas por investidores estrangeiros, o que vai acontecer é que aumenta expressivamente a nossa vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, a nossa dependência. Eu já tive a oportunidade de ouvir, né, alguns colegas, professores mesmo, né, dizerem que essa questão de dependência é uma coisa ultrapassada. Isso é uma teoria que foi formulada lá na década de 1970 e que hoje já não tem muita validade. Pois bem, se o que nós estamos vendo aqui tem algum sentido, na verdade, quem está ultrapassado são as pessoas que pensam dessa maneira, né? Porque a dependência ela nunca foi tão grande como ela é hoje, né? Bom, e veja, a hierarquia econômica mundial, forjada pela divisão internacional capitalista do trabalho, lá atrás, não foi modificada. Tampouco as relações de subordinação e dependência. Mas como não foi modificada a hierarquia econômica mundial? Sim, o Brasil não se transformou numa potência industrial por conta da globalização, pelo contrário. Nós mesmo vimos no texto do professor Rubens Savaia que um dos efeitos da globalização na economia brasileira foi o que os economistas chamam de especialização regressiva, né? Ou seja, o Brasil, que durante praticamente aí 70 anos, né, do século XX, havia entrado num processo de industrialização, mesmo que dependente. Com a globalização do século XXI, passou a se desindustrializar. E a nossa economia começou
a fazer como caranguejo, começou a andar para trás, né? E esse processo de desindustrialização, na verdade, não apenas reafirma, né, a posição do Brasil como um país produtor de bens primários, né, principalmente, né, mas mostra que o país, na verdade, não saiu do lugar que ele ocupava na divisão internacional do trabalho. Ah, mas espera aí, professor, tem empresas brasileiras hoje que são multinacionais? Sim, mas em qual setor que elas operam? A Petrobras, a Vale do Rio Doce, supermercados, né? Se produção do setor agrícola, talvez, em alguns outros lugares do mundo, né? Então, veja, a nossa, os investimentos brasileiros, o que aconteceu com eles é que eles não se limitam hoje mais à economia brasileira, se ampliaram, se alargaram, passaram a se direcionar para várias outras regiões do mundo, porém, continuam, de uma maneira importante, concentrados nesses setores de produção de incorporação de menor valor agregado, né? Então, a hierarquia não foi modificada, a hierarquia do sistema internacional. Tampouco as relações de subordinação e dependência. Continuamos um país economicamente subordinado e dependente, até mais, né? Apenas a instabilidade econômica e social, antes restritas aos países menos desenvolvidos, foram generalizadas para todos os países do mundo. Então, veja, não é só o fenômeno da internacionalização de empresas que foi generalizado com a globalização, mas a instabilidade econômica, que antes era uma coisa muito limitada ali aos países subdesenvolvidos, foi ela também generalizada, né? A gente pode observar isso, por exemplo, agora, nesse momento que nós estamos vivendo, né? Por essa exatamente esse ressurgimento dos movimentos ditos nacionalistas que tem por aí, né? Movimentos esses que todos eles têm uma natureza defensiva, né? E podemos observar que eles não se limitam a países ditos em desenvolvimento, como o Brasil, do Bolsonaro, né? Mas também os Estados Unidos, do Trump. A França não conseguiu, o partido, a Frente Nacional Francesa, né, que é, digamos, o partido da ultradireita francesa, não chegou ao poder nas últimas eleições de 2017 por muito pouco. Foram as eleições onde o partido de direita extrema na França conseguiu a sua maior e melhor performance nos processos eleitorais da França, né? Com a Marine Le Pen, né? Francesa. Em outros países da Europa também aconteceram isso. Veja o Brexit. O Brexit não é um fenômeno de países subdesenvolvidos, aconteceu na Inglaterra, né? E o Brexit ele tem uma natureza defensiva, né? Tem um caráter nacionalista, né? Então, veja, por que isso tudo? Por causa de instabilidades. Instabilidades que antes estavam restritas a países menos desenvolvidos, mas agora está espalhado por todos os países do mundo, inclusive os mais desenvolvidos. E no finalzinho ali, ó, enquanto o grau de concentração e centralização do capital foi radicalmente elevado em nível mundial. Então, o processo de concentração e centralização do capital continua a se reproduzir, né?
quando vocês forem ler os textos de referência que eu deixei lá no Moodle, lá tem alguns dados bem interessantes e eu queria que vocês prestassem muita atenção na hora que verem a internacionalização de empresas brasileiras. Prestem muita atenção nos setores, ramos, né, e segmentos da economia onde as empresas brasileiras vão investir, para vocês poderem confirmar o que está escrito aqui. Além disso, é importante também vocês olharem com carinho quais foram as regiões do mundo para onde as empresas brasileiras que conseguiram subsistir a essa competição atroz imposta pela globalização, veja para onde essas empresas brasileiras vão se dirigir. Vocês vão perceber que, na maior parte dos casos, para a América Latina ou para países de outras regiões do mundo, porém, mais atrasados ainda do que o Brasil. A África, né? Então, por exemplo, empresas de países produtores de petróleo, empresas de países, seja eles subsaariano ou o norte da África, né? Né? Então, prestem bastante atenção nesse movimento, porque não basta falar que há internacionalização de empresa brasileira, não basta. É preciso ver o conteúdo dessa internacionalização. Senão, a gente é levado a pensar realmente, como muitos pensaram, né, durante a gestão do PT, né, no governo brasileiro, que o Brasil estaria saindo, né, se descolando daquela posição que ele tinha na divisão internacional do trabalho, né, como país produtor de matéria-prima e etc., para posições mais avançadas, mais sofisticadas, o que não aconteceu. Não houve uma mudança estrutural. Houve, na verdade, um crescimento que foi realizado pelas empresas que subsistiram à competição e que, por terem subsistido, se viram na obrigação de se internacionalizar e o fizeram. Principalmente, não só, mas principalmente na direção dos países que eram menos desenvolvidos ainda do que o nosso, né? Bom, então, basicamente, eu acho que é isso, né, que eu tinha hoje para comentar aqui com vocês. Não sei se vocês querem fazer aí algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida. Não? Então, olha, eu, mais uma vez, assim, eu estimulo vocês aí a lerem os textos que foram colocados lá na pasta. Eles vão oferecer subsídios a essa exposição que foi feita aqui hoje, né? E é importante, né? É importante acompanhar esse processo para a gente poder entender com clareza, né, o que está acontecendo, na verdade, não só na economia mundial, mas conosco, dentro desse contexto, né? Então, leiam direitinho lá e na quarta-feira a gente retorna. Como eu falei, vamos discutir um pouquinho esse conceito de subimperialismo e vamos tentar descobrir, né, se de fato existe um subimperialismo brasileiro na América Latina, né, se isso faz realmente sentido, essa teoria, né? Combinado?
Beleza, prof. Certo, professor. Ok, gente. Maravilha, então. Ok, professor. Então, até quarta. Ju, fica no aguardo aí que eu mando para você hoje à tarde, tá bom? O que está Ok, professor. Muito obrigado. faltando. E a gente se encontra na quarta-feira. Para aqueles que ainda não entregaram a monografia, eu desejo boa sorte aí, não esquecendo que vai até hoje às 23h59. Não deixem para fazer isso no último momento. Beleza? Um abraço para vocês, gente. Boa semana para todos. Igualmente, professor. Valeu, Obrigado. professor. Tchau, tchau. Obrigado por vocês.